Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou Guilherme Sebastiani, estou aqui com Caio Esteves. E hoje a gente vai fazer uma edição um pouco diferente do programa, então se você está assistindo no trabalho, aproveita o horário de almoço, porque esse vídeo vai ser mais longo, porque essa vai ser uma edição especial, meio que tudo que você sempre quis saber sobre place branding, mas tinha vergonha de perguntar. Então eu estou aqui com o Caio Esteves, fundador da Places for Us, que é a primeira empresa brasileira especializada em place branding. Ele é o primeiro autor de um livro em português falando em place branding. Acho que nem deve ter muitos em inglês também. É que nem naming. A lista é curta. É que nem naming. Quase ninguém escreve sobre o tema. Eu seja um super especialista nessa área. Sim, vai ter jabá no final do vídeo, vai ter dicas bacanas. Então, assista a gente, ou pule pro final, mas o legal é assistir, obviamente. E aí, na hora que eu chamei o Caio pra gente poder gravar um especial sobre place branding, que é um tema que é da área de especialidade dele, eu vou entrar nas perguntas lá dos nossos brandsters e que eu vi, não tinha pergunta sobre place branding. É uma vergonha ninguém perguntar sobre place branding, uma coisa que é tão importante inclusive para a construção da nossa imagem país lá fora, do seu bairro, da sua cidade. A gente vai ver hoje que é muito mais só do que marca país ou marca turismo. Então eu quero fazer uma provocação. Como a gente vai fazer um especial aqui com 4 perguntas que eu estou perguntando, mandem no link que a gente vai colocar aqui embaixo novas perguntas sobre place branding, e aí a gente vai trazer o Caio especificamente para responder novas perguntas aqui conosco no programa. Perfeito, Caio? Bora! Já te botei no fogo que você vai ter que voltar e responder. Tô lascado, vamos lá. Então vamos lá. Caio, a primeira pergunta é: o que é place branding, mas num sentido mais amplo, ou seja, não só o que é, mas quais são as concepções equivocadas que geralmente profissionais, inclusive profissionais de branding, têm quando a gente trata de marcas para espaços, locais, cidades, bairros, países. Vamos lá, quais são as concepções equivocadas e o que é? Bom, na verdade, o place branding, de uma maneira bastante resumida, foi uma forma que um cara chamado Simon Holtz, um inglês, lá nos anos 90, percebeu que era possível pegar os conceitos do branding corporativo, das marcas de consumo, enfim, e aplicar nos lugares. E lá atrás se deu esse nome, naquele momento ainda, era uma coisa chamada nation branding, era uma coisa mais ampla, e o Simon tinha essa abordagem bem da coisa do país. Da marca país. Da marca país, né? Tanto que hoje ele se dedica à public diplomacy, que é mais ou menos cuidar das imagens, das relações dos países, a visão dos países, ou a imagem dos países nos outros países, como aquele país é visto e é tratado nos outros lugares. Então nasce daí, ainda com uma limitação geográfica, eu diria. Então o nation brand aparece e depois surge o city branding. Em que período isso acontece? Só para ter uma noção. 94. 94. A gente tá falando bem ali do comecinho dos primeiros livros falando de branding, já em 91, David Acker. Em 94 já se começava a discutir, essa questão. Ainda bem incipiente. Né? Bom, incipiente até hoje. Na verdade, no Brasil então nem se fala. Né? Então vem de lá, vem desse movimento, desse momento. Depois o que acontece é que vem o city branding, a gente começa a entender isso como cidade, e aí vem uma discussão nova que é o place branding, porque na verdade o place branding, o termo place branding, já muda um pouco de figura na medida que ele relaciona o pensamento de marca-lugar não mais a uma cidade ou a um país, mas sim a qualquer lugar. Então quando a gente fala de place branding, a gente está literalmente falando sobre ruas, bairros, praças, circuitos de cidades, grupos de países, regiões. Então deixa de ser só cidade ou só um país e passa a ser qualquer lugar que tenha uma camada de significado. Na verdade, isso é uma boa discussão, porque o próprio termo place, a gente está careca de saber disso, né? O branding já é um negócio que ninguém sabe. Quando você coloca place branding, fica mais difícil ainda. Ele dá aquele super nó, e também parece ridículo, mas a própria definição de lugar é uma definição complicada. Né? A geografia humanista, aí, que talvez seja a grande fonte de conhecimento para o place branding, vai falar que lugar, a diferença de espaço para lugar, que é relevante nesse processo, nessa discussão, é que um lugar é um espaço dotado de significado pelo homem. Legal. Então, se você não tem uma camada de significado dada pelas pessoas, você não tem um lugar. Você tem um espaço. Perfeito. Tá? Então acho que isso já começa a delimitar essas fronteiras do que é o place branding, que muita gente achava que, cara, cidade, país, eu sou um bairro. Sim, você pode ser, pode ter um trabalho de place branding. E aí, essa discussão toda avançou, e para mim, a definição que eu uso, que é inclusive o nome do livro, é que place branding é um processo de
identificar vocações, potencializar identidades, engajar pessoas para fortalecer lugares. Ou seja, de lugares que já tem, mesmo que de uma maneira mínima, uma camada de significado. Sim, porque se não tiver, a gente tem que trabalhar com uma outra expertise que é totalmente complementar e que dialoga o tempo inteiro com o place brand, que é o placemaking. Tá. O placemaking que envolve muito engajamento, mas tem um recorte mais urbanístico, né, que na verdade é a criação dos lugares. Políticas urbanas, apropriação daqueles territórios pelas comunidades. Sim, desenho urbano, muitas vezes até legalização né, fundiária. Então, assim, parte por uma camada maior, mas muitas vezes é muito mais próximo do que isso. Por exemplo, fazer uma marca, lugar, um place branding de um bairro novo. Você não faz isso se não tiver um placemaking junto. Então, já fiz alguns projetos nesse sentido, que tinha um placemaking forte e um place branding trabalhando em conjunto. Então, por exemplo, um desses casos, a gente fez todo o processo de place branding antes, que é o que faz sentido, né? Aqui a gente está num ambiente que isso fica claro. Então, assim, a gente faz toda a parte, engajou, fez um mapeamento de identidades, identidade cultural, pertencimento, identidade territorial, toda aquela camada de significado enorme, complexa, que envolve antropologia, sociologia, a miçangada toda, né? E aí com isso, com esse material pronto, com esse reporte, vamos chamar assim nesse momento, é que a gente foi pro escritório de planejamento urbano para, a partir dali, desenhar um lugar que atendesse as demandas, anseios, identidades, perfis, comportamentos das pessoas que morariam ali. Que ocupavam aquele espaço ou que ocupariam aquele Exatamente. espaço. De uma maneira bem, uma comparação meio porca, é mais ou menos como, se a gente não fizesse isso, seria como fazer identidade visual antes de fazer o branding. Que é uma coisa que a gente ouve. Posso fazer identidade primeiro, depois fazer o branding? Cara, você tem certeza? Vamos explicar o que é cada coisa? E aí, eu sou formado em arquitetura, isso daí eu sei bem, o arquiteto também. Você é arquiteto também? Sou. Ei! Você também é? Nós estamos em todo lugar, né? A gente é um problema, raça, né? Gremlin, né? Eu tô para conhecer um arquiteto que faz arquitetura, não conheço nenhum. Mas aí é justamente aquilo, o arquiteto geralmente, o urbanista está pensado apenas em políticas, naquela divisão daquele solo e ocupação daquele espaço. Exatamente. Dificilmente ele está pensando na criação de um lugar. Exatamente. Ou quando está, a gente ainda vê muitas das cargas ideológicas de pensamentos modernistas, nada contra, tem suas vantagens, mas que no final raramente criaram lugares, né? Às vezes criaram espaços abandonados, não lugares que atendiam aqueles anseios daquela cultura e daquela população que vai se apropriar daquele espaço, transformando ele num lugar. Exatamente, na verdade, Guilherme, assim, agora ficou mais fácil, né? Agora ficou bem mais fácil. É que assim, se a gente for pensar historicamente, a arquitetura, principalmente o movimento moderno, eles achavam que o arquiteto era o detentor da sabedoria, né? Então, ele achava, a gente, e aí eu vou colocar a gente nesse balaio, na arquitetura, achava que a gente sabia mais do que as pessoas que moravam naquele lugar. Então eu venho com o meu conceito importado, né, de uma realidade que supostamente seria universal, e a gente sabe que hoje é uma balela, né, e aplico naquele lugar sem levar em conta nada do que está acontecendo lá. Com o projeto de mudar os comportamentos das pessoas e a sociedade nesse processo, né? Então, quer dizer, é uma coisa bizarra. Hoje, a gente fala, o movimento de placemaking está muito voltado para isso, que é perguntar para as pessoas o que mais do que perguntar, porque a gente percebe isso muito trabalhando em áreas de vulnerabilidade, por exemplo. Se você pergunta o que o cara quer, só pergunta com um questionário, muitas vezes o cara vai falar que ele quer campo de futebol. Porque na cabeça dele, muitas vezes aquilo é o máximo que ele acha que merece. Ou que ele conseguiria obter, se ele pedir algo a mais. Exatamente. Então, quando a gente trabalha com engajamento, geralmente a gente trabalha com essas dinâmicas meio que lúdicas, em certa maneira, para fazer com que as pessoas consigam entender os limites que isso pode chegar, claro, sempre no limite de responsabilidade, e não criar uma outra expectativa absurda que não vai poder ser realizada. Então tem uma camada aí importante de responsabilidade para entender até que ponto pode ir, mas também não ficar naquele óbvio do tipo, o que você quer? Eu quero uma casa de alvenaria e um campo de futebol. Pô, beleza, aí tem um monte de minha casa, minha vida, não precisa de mais ninguém. Vai lá e fala, o que mais do que isso? A gente está falando muito dessa caráter de identidade. Acho que pro branding ele é essencial e no place branding ele é tão ou mais essencial. Que a brincadeira que eu sempre faço na comparação com o consumer branding, com o corporate branding e o place branding, é que se aquela marca se reposiciona
você simplesmente para de tomar aquele refrigerante e vai tomar outro. Se a tua cidade se reposiciona, cara, é mais difícil você pegar, colocar a tua vida no saco e ir embora. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade como place brander é infinitamente maior. Infinitamente não é o caso, mas ela é mais complexa, ela é maior do que numa marca de consumo, que você pode simplesmente parar de se relacionar com aquela marca sem ninguém morrer por causa disso, sem grande sofrimento. Cara, mudar de cidade é uma encrenca, né? É muito complicado, porque você cria laços, vínculos, uma rede de apoio. Quando a gente fala de vulnerabilidade, por exemplo, são baseadas em redes de apoio. Se aquela rede de apoio acaba, a vida do cara pode ficar inviável. Então, quer dizer, tem um ecossistema aí que é mais complexo mesmo. Talvez essa seja uma das grandes diferenças. A complexidade e a abrangência do trabalho do place branding, ela é maior, sim, do que a do branding, que se for fazer direitinho, já é bastante complexa, já dá bastante trabalho. E aí eu acho que um ponto que você colocou que é interessante é que quando a gente está falando de place branding, não seria apenas uma extensão de um trabalho de um profissional de branding para a ideia de uma marca, de um lugar. Da maneira como você colocou, que é muito interessante, isso seria um método, inclusive um processo, que é uma extensão de um trabalho de um arquiteto urbanista de como repensar aquele produto que ele está desenvolvendo, seja um produto imobiliário, seja um produto de atender a construção de um bairro, de uma comunidade carente, entender aquele projeto como um produto que, para ser eficaz, tem que atender demandas daquelas populações, às vezes, carentes já lá instaladas. Ou seja, dá para pensar sobre uma intersecção para esses dois. Sim, a gente tem que dialogar o tempo inteiro. Principalmente quando a gente está falando de projetos novos, né, ou de empreendimentos imobiliários que nascem. Porque, na verdade, é bom a gente colocar uma informação importante. Esse pensamento de placemaking, ele se divide basicamente em duas abordagens. O que a gente chama de placemaking de greenfield e o que a gente chama de placemaking de brownfield. O greenfield é um placemaking num lugar que não existe. Então você vai fazer um Alphaville da vida, para dar um exemplo. Você está do zero, então ali é um greenfield. Então você tem uma intersecção clara e necessária, se é que a pessoa tem preocupação com place branding, pode fazer seu empreendimento e pronto. Quando você faz de brownfield, ou seja, você pega uma comunidade existente, um bairro existente, uma região existente, o que quer que seja, qualquer que seja a dimensão, aí você trabalha com o place branding também, mas é como se invertesse um pouco essa escala e a arquitetura passa a ser um apoio do place branding. Eu costumo dizer isso também, que o placemaking, muitas vezes, ele é uma forma de tangibilizar e de fazer com que esse conceito um tanto abstrato do place branding seja visível e seja experimentado na cidade. Então, quando você fala é por isso que essa relação é muito importante, muito próxima. Se você ficar falando só de place branding o tempo inteiro, fica muitas vezes difícil do cidadão médio que mora naquele lugar entender e sacar de verdade que aquilo muda para ele. Então, o placemaking, o urbanismo, a arquitetura, inclusive... Tangibiliza um pouco mais isso, né? Tangibiliza um pouco mais. Então, na verdade, o place branding, ele vai ser uma ideia guarda-chuva que vai gerar vetores de desenvolvimento ou diretrizes que vão ser de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento de intervenção no espaço urbano, de captação e retenção de talentos, de posicionamento, de vocação. Então, na verdade, o place branding, ele vai ser... Para mim, a melhor comparação realmente é um conceito guarda-chuva que vai ser capaz de orientar esses diversos drivers para todas as atuações. Então, de novo, essa é uma comparação óbvia com o branding. A gente não está falando nem de identidade visual, a gente não está falando de pintar os carros da prefeitura de uma cor nova, ou uma lixeira nova, ou o prefeito anterior pintava as guias de azul, eu sou o prefeito novo, pintar as guias de vermelho. A gente está falando de alguma coisa que, sim, trabalha numa esfera estratégica, que está diretamente relacionada com o que aquela cidade almeja, deseja e, no fim das contas, deveria estar totalmente ligado com a vocação e com a identidade daquele lugar. Perfeito. Segunda pergunta. Os projetos com maior visibilidade hoje, quando a gente fala de place branding, principalmente para os profissionais de branding que estão assistindo a gente, bom ou ruim, de uma maneira geral, estão vinculados à imagem turística. Então, por que essa limitação? Por que as pessoas, quando pensam em place branding até hoje, pensam em imagem turística e até onde pode ir o place branding? Onde pode ir além? A gente já falou um pouco, claro, do desenvolvimento urbano, mas além disso, onde mais o place branding pode agir como objetivo? Tá, vamos lá. Sim, você tem razão. Na verdade, durante muito tempo, pensou-se que
que na verdade a origem desse pensamento do branding como ponto turístico vem de uma ideia que já, no meu ponto de vista, já ultrapassada, tanto que eu trabalho totalmente numa outra vertente, é que se você não tem um hardware forte, vamos entender o que é hardware, um grande patrimônio arquitetônico ou um grande patrimônio geográfico e físico, você não pode ser uma marca. Ou seja, se eu não tenho um Cristo Redentor, uma Torre Eiffel ou um Big Ben, esquece, fica na sua aí quietinho e deixa a gente brilhar. Então, na verdade, o termo para isso, né, se a gente for mais técnico, hoje ainda se fala de Destination Branding. Mas Destination Branding passou a ser uma camada do Place Branding. Porque o Destination Branding é um vetor. E aí, parte do princípio de vocação. Nem toda cidade tem vocação turística, mas agora a gente consegue entender que existem outras vocações além do turismo. Da vocação turística. Ou seja, você pode ter uma cidade tão plural ou tão interessante que o Destination Branding é um vetor. Aí você tem um vetor de inovação, você tem um vetor de qualquer outra coisa, cultura, atrair eventos, negócios, business, tem vários vetores. Então isso é importante para a gente entender como esse eixo se deslocou. Antigamente existia só Destination Branding. Então ou você é Paris, Londres, Nova York, ou esquece, fica na sua aí. Agora a gente consegue entender que isso está abaixo no pensamento e que é um vetor. Então o turismo é um vetor importantíssimo, movimenta zilhões de dólares no mundo inteiro. Se a sua cidade tem vocações turísticas, ótimo, muito mais fácil, teoricamente mais fácil. Mas aí, de novo, não pode ser sua cidade tem vocações turísticas e você só trabalha nesse vetor, é a única imagem que você está construindo daquela cidade. Ou seja, Rio de Janeiro, é uma cidade, então, só para eu ir fazer turismo, não para eu fazer negócios, que não é verdade. Não é verdade. E tem outro problema. Eu acho que, no fim das contas, o Place Branding ele tem dois entregáveis conceituais. Para que ele serve? Dois propósitos, para ser mais preciso. Um propósito é criar senso de pertencimento e o outro propósito é criar resiliência. Só que para eu criar resiliência, eu não posso ter um vetor só. Senão eu fico que nem Detroit, que é o grande exemplo. Que dependia do seu automotivo, do seu automotivo foi pro saco, acabou a cidade. Né? Então, quando a gente fala de resiliência, a gente está pensando certamente em mais do que um vetor. Eu tenho uma mania maluca de trabalhar o tempo inteiro com 3 vetores, pensando no tripé de arquiteto, né? Maluco. No tripé de uma estrutura estável, que são 3 pontos de vetores de crescimento econômico de alguma forma, que pode ser turísticos, pode ser culturais, pode ser empresariais, inovadores, o que quer que seja. Porque cada vez mais a gente vive num mercado, num mundo economicamente tão maluco, que se você põe todos... Cara, isso aqui, para quem é empreendedor, vai entender exatamente. Você não faz uma empresa para ter um cliente. Exato. Que esse cliente fale, você fale. Outro não precisa ser gênio. Produto mais interessante, ele vai... Cara, não é uma abstração, não é uma genialidade isso. A gente tem que tentar pulverizar para conseguir, entre esses picos e vales dos mercados específicos, conseguir manter uma certa média. Então essa resiliência é uma coisa importante. Ter diferentes produtos de alguma forma. Claro. O destino turístico é um produto para um público e ter vários públicos e conseguir cruzar. E que façam sentido para aquela marca, do ponto de vista da identidade e da vocação. Até falando de universo corporativo, você aumenta a venda cruzada. Então, Curitiba não era e continua não sendo um destino turístico forte, embora tenha trabalhado nesse sentido. Mas no momento que você posiciona a cidade para outras vocações, olha, por acaso você ainda pode tirar 1 ou 2 dias e aproveitar e fazer turismo na cidade. Claro, porque é um lugar agradável e tem, entre aspas ou não, essa vocação também. Exato. Então você posiciona de uma maneira e cria... E aí também é fácil de entender, né? Você pode fazer, vamos pensar num exemplo bem bobo, um congresso médico. Você faz um congresso médico em Curitiba, que é uma cidade que tem um apoio pro entorno interessante, ou numa cidade que não tem isso. Ilhéus, eu vou dar uma palestra num congresso médico em Ilhéus, ficou bem mais fácil. Até pro palestrante topar ir na palestra. Exatamente, então tem uma questão que envolve muito mais interessante, positiva. Então, essas camadas, esses encaixes, é uma coisa que faz... que é o que o Place Branding faz. Na verdade, entender essas coisas todas. Então tem muito de economia, tem muito de sociologia, tem muito dessa questão identitária, de cultura e material fortíssimo, de urbano. Então realmente os envolvidos são... branding a gente já não faz sozinho, também a gente não faz com uma disciplina só.
né? Isso também não é novidade para ninguém. No Place Branding, ele talvez seja mais multidisciplinar e mais coletivo ainda, que ao mesmo tempo é uma super virtude e um super problema. Claro, porque você envolver esses vários stakeholders que são mais ativos e presentes na construção daquele lugar ou que podem ajudar ou sabotar o projeto é complicado. Quer ver da morte? Numa mesma dinâmica de projeto de Place Branding, ter todo mundo do mercado e todo mundo da academia junto para resolver alguma coisa. Cara, os mindsets são diferentes. Exato. Entendeu? Então, é um pau enorme, assim, de nego levantar, ir embora. E faz parte. Se você não tiver essa discussão, você tem um projeto que pode ser capenga, porque você precisa entender. E porque ambos os lados têm suas virtudes, seus méritos. Só que o mercado quer lançar mês que vem e a academia quer 5 anos para entender. Como é que... Então, é uma composição super delicada e a gente tem que ter muito tato para facilitar isso, para que saia um resultado que seja possível e viável na questão do prazo também. E aí entra uma questão que eu acho que se amarra bem com isso. Quando a gente fala da condução de um processo de trabalho de um brand corporativo ou de um place branding, o que é igual nos dois processos e o que muda no processo em si, como isso é construído? Metodologias, etapas, colegas? Eu acho que o que é similar é o pensamento da matriz projetual. Tá. Que é como é na arquitetura, que é como é, Bruno Munari já falou isso lá, né? No fim das contas, está todo mundo fazendo arroz verde para 2 pessoas, né? Como ele fala lá das coisas, nascem as coisas. No fim das contas, a gente está fazendo isso, só que para caminhos e produtos diferentes. Então, a matriz projetual ela é a mesma. Mas existem muitas particularidades que são muito próprias ao place branding e que no branding a gente não tem a mesma dimensão. Eu acho que a primeira delas tem a ver com a pesquisa. Claro que o branding, a base do branding é uma boa pesquisa, mas no place branding a gente tem variáveis mais complexas, porque mexe diretamente com as pessoas, aquela coisa que eu estou te falando. Até com as propriedades delas, com as ideias que elas têm, de onde elas querem morar e tal. A essência de lugar, identidade territorial, que era uma encrenca. Então tem isso que é muito mais complexo, mais demorado, requer metodologias de pesquisa colaborativa, dinâmicas colaborativas, e requer um aprofundamento nesses métodos. Não basta você fazer pesquisa, você tem que pesquisar que tipo de pesquisa você vai fazer para aquela pessoa. Então, não dá para tirar da cartola um métodozinho que se aplica em qualquer empresa. Não é aquele framework que você tem e você fala, vou mudar. Pesquisa de percepção, ponto. Vou mudar os bichinhos aqui que o processo é o mesmo. Não, você tem que entender o que vai funcionar em cada lugar. Né? Para não dar aquela puta dissonância cognitiva de você querer enfiar uma coisa que faz muito sentido para você e não faz nenhum sentido para aquele lugar, para aquela. Quando eu falo lugar, eu falo as pessoas que habitam o lugar, óbvio, o lugar sozinho não quer dizer nada, como a gente já falou aqui. Então acho que tem uma coisa que é muito complicada na questão da pesquisa. Muito complicada. Potencialmente mais complicada. E eu acho que talvez a outra grande diferença, outras 2 grandes diferenças, a primeira seja uma necessidade muito grande ou essencial de envolvimento e de engajamento das pessoas envolvidas com o processo. No brand, a gente nem sempre tem oportunidade, ou pode, ou tem orçamento de engajar os consumidores. A gente engaja, quando a gente consegue fazer isso, já fica muito feliz, eu fico pelo menos, quando consigo engajar grande parte da empresa que está me contratando. Mas dificilmente eu chego no engajamento dos consumidores. É difícil fazer isso. Ou mesmo quando a gente fala de um trabalho de branding corporativo, você tem um top-down que você pode ter um diretor falando, todo mundo vai participar dessa dinâmica aqui, é mais fácil. É mais fácil. Todo mundo tem que responder essa. Você não consegue forçar isso. Quando você fala de poder público, comunidades e outros stakeholders. Você tem que gerar uma percepção de valor para que aquele cara que está lá numa área de fragilidade entenda que participar daquilo retorna para ele. Exato. Então é uma encrenca. Né? E ao mesmo tempo você fala com o cara que vive naquele lugar. Né? E não é uma pesquisa focus, que você paga para os caras, junta meia dúzia numa área controlada e fica lá se divertindo. Não, é outra onda. Né? Ou é outra onda.
É quase, muitas vezes é meio que uma terapia de grupo mesmo. É muito legal, muito rico, mas exaustivo. Mas complicadésimo. Porque você tem que se preocupar com detalhes, porque tudo que você vai fazer ali, você pode criar uma expectativa, você tem que entender como tratar aquela pessoa, como se relacionar com ela, qual é a conexão cultural possível e desejável. Cara, você não pode chegar achando que o que você faz, aquela pessoa faz e vai entender da mesma forma. Então você não pode ser arrogante, você não pode subestimar, você não pode superestimar. Então, é um mindset de uma cabeça muito mais aberta para ir desvendando. É aí que as logias ajudam a gente, entendeu? Se você não tiver um apoio ou uma discussão com a Santíssima Trindade, que eu brinco, né? Sociologia, antropologia e psicologia, você pode causar um dano e você pode ferrar o teu projeto. Até interessante, né? Porque quando a gente está falando de um projeto de place branding, a gente está falando que uma parte grande do trabalho é a gestão de stakeholders ao longo desse processo. E quando a gente pega Freeman, quando ele cunhou gestão de stakeholders, o termo stakeholders, ele não estava falando de branding, ele estava falando do quê? Primeiro, sobre a gestão de públicos de uma empresa que podem atrapalhar ou alavancar o seu desenvolvimento. Ficou no ostracismo, nunca virou um modelo de gestão empresarial, mas foi muito adotado por onde? Pela área de gestão de projetos. Sim. Gestão principalmente de projetos da área pública. Sim, gestão pública. Não no Brasil, lá fora. Óbvio. Mas justamente por quê? Porque você tem que gerenciar esses públicos para que eles sejam apoiadores do seu projeto e não sabotadores, que você mantenha eles informados, entenda quais são as relações de poder. Então, gestão de stakeholders é uma disciplina importante nesse processo. Importantíssimo. Acho que você falou uma coisa, manter informado, essa dá uma brecha para outra discussão importante. Eu estou falando direto de engajamento, né? Porque para mim é uma das essências do processo. É importante a gente dizer também, existe um instituto chamado IAP2, que é a International Association for Public Participation, é isso, que fala, tem uma régua que eles chamam de Spectrum, que é muito bacana, porque ela vai da informação ao engajamento. Porque a gente no Brasil acha que falar para a pessoa o que você está fazendo é engajar. Falar para ela é só informar. Exato. Você pode informar, comunicar, participar, engajar, colaborar e co-criar. Tem essa régua, a gente achata e acha que tudo é a mesma coisa. Porque ele está acostumado com um mundo que é só comunicação. Quando tem. Monólogo, inclusive. Não, e quando a prefeitura faz uma audiência pública, a audiência pública nada mais é do que informar o que está sendo feito. Quando a gente fala de engajamento, e está falando de participação de fato. Eles têm uma citação que eu acho muito boa, que é da Janet Renner, inclusive, que fala que o cara está engajado quando ele tem a certeza que a opinião dele é levada em conta. Não que a opinião dele vai ser aplicada. A opinião pode ser imbecil, mas ele tem a certeza de que alguém ouviu e falou, tá, isso é imbecil, isso é genial, isso serve, isso não serve. E não que fica um processo, caixa de sugestão de indústria, que nunca tem nada e quando tem, a faxineira passa e joga fora o que está dentro, que é irrelevante. De papel ali, então acho que esse é um ponto bastante importante. E eu acho que a outra grande diferença é que envolve... não que o branding corporate ou consumer não deveria se envolver, mas envolve saídas além das saídas tradicionais do branding como a gente conhece. Esse vetor econômico é importante, que é um viés de economista, que os branders não têm muita intimidade. E aí, de novo, você tem que começar a pensar em outros públicos que você engaja, outras áreas de conhecimento do processo para te dar suporte para aquilo. O próprio planejamento urbano. Né? Para os branders arquitetos fica mais fácil, mas para os branders não arquitetos é uma coisa que a compreensão da cidade como um organismo vivo, pulsante, dinâmico é um negócio cabeludo. A gente passa 5 anos estudando e sai de lá sem saber muito bem como é que aquilo funciona. Imagina um cara que a gente sabe de procurar, sabe que não sabe mais ou menos onde procurar. Então essas entregas são mais complexas, são diferentes. Complexo tudo elas são diferentes, ou são menos do universo tradicional dos brand managers e branders em geral. E aí, Caio, essa tua colocação entra no que é a nossa última questão.
O que muda quando a gente fala de um processo de branding convencional para o de place branding do ponto de vista de entrega e implantação? Por quê? Obviamente, e essas são questões que os brands colocam bastante pra gente, uma coisa que a gente entrega no trabalho de branding. Muitas vezes o brand book, o posicionamento declarado no documento de texto, plataforma da marca, algumas ferramentas que vão auxiliar na entrega e depois vem, claro, a implementação do projeto. Quando a gente fala do place branding, o que são os entregáveis que geralmente são trabalhados e como é que é o processo de implantação de um trabalho de place branding? É uma encrenca lascada também, né? Mas assim, a entrega, no fim das contas, a gente pode fazer o que se chama no place branding book. Faz sentido ainda? Faz sentido. Não, faz super sentido. Né? A diferença é que no place branding a gente acaba fazendo algumas versões e não uma só. Uma versão que é uma versão full, e aí muitas vezes opta-se por fazer versões específicas para os canais. Um comerciante que quer participar desse vamos pegar um exemplo específico que não é de place branding book, mas é de uma entrega. Se a gente pegar a marca Colômbia, país, a gente pode discutir mais meia hora se aquilo é place branding ou não. Para mim não é mais place marketing, que aliás é uma outra discussão boa. E vale colocar aqui. Mandem a pergunta que daí a gente responde. Você não vai responder o que é place marketing agora. Boa. Dançaram. Bom, lá, o que eles fizeram? Eles usaram uma marca guarda-chuva, marca mutante, cambiante, né, do ponto de vista de design gráfico. E no site eles têm várias abas e tem um discurso focado para o investidor, para o turista e assim por diante. Entendi. Então eles entenderam quais eram as audiências com que eles falavam e criaram mensagens direcionadas a partir de uma ideia central guarda-chuva. Então o Place Branding Book existe como base, mas mais do que isso a gente tem que entender como transformar essas informações em pontos de contato e de aderência com as audiências que a gente está trabalhando, que a gente está buscando trabalhar de acordo com a identidade e com a vocação daquele lugar. Então, entregar um Brand Book só vai fazer muito pouco sentido, como faz as marcas de consumo. Sim, exatamente. Você chegar para o marketing e falar, tá aqui meu trabalho, valeu, me liga. Ele fala que eu faço com isso. Né? Mas o objeto, o produto Brand Book faz sentido também. A diferença é que a gente tem que ir além dele. Tem que criar essas mensagens direcionadas, baseadas na identidade de vocação, como eu falei, e pensar nos tais vetores de crescimento e de fortalecimento, para usar uma palavra menos carregada de significados tortos, como progresso ou crescimento, de fortalecimento. Então tem o Brand Book, só que a parte mais delicada, eu acho, são as entregas que são quase que as devolutivas dos engajamentos. Então, não é só entregar. Se para ser colaborativo, você tem que ficar validando essas etapas anteriormente. Seja por uma questão de audiência pública prevista em lei, seja por uma questão de uma forma de você dizer para aquele cara que perdeu o tempo dele falando com você, fez algo mostrar para ele que aquilo valeu de alguma coisa. E que tem sentido e que vai ter alguma aplicação. E que olha como aquilo pode fazer sentido para ele. Então tem um recorte que é técnico, que é o Place Branding Book, e tem um recorte que é mais humano, vamos dizer assim, que é essa devolutiva do engajamento, que dá mais trabalho, mas que sem ela eu realmente acredito que não dá para implantar a contento. Você pode implantar top-down sempre. Claro, mas... Você pode. Todo mundo faz isso. Mas isso é uma boa prática? Primeiro, que não é uma boa prática do ponto de vista social e humano. E segundo, que vai ser muito mais difícil que aquela marca persevere. Exato. Porque se ela vem top-down, qual que é a principal diferença do top-down e bottom-up no place branding? Top-down, ela fica muito relacionada a uma marca de um governo. Exatamente. Então significa que após 4 anos... Aquilo acaba. E acaba, né? É óbvio que acaba, porque o cara que vem depois vai querer mudar tudo, pintar a guia diferente, como eu falei no começo. Como cada gestão de prefeitura tem a sua lixeira, tem a sua guia e tem o seu ponto de ônibus. Sim, né? Porque você renovar as concessões. Você tem que fazer o seu próprio ponto de ônibus. É claro, porque é uma coisa muito importante para o poder público. Exato, não é? Exatamente. E quando você faz bottom-up, ao ponto de engajar fortemente todo mundo, a ideia, e isso evidentemente é uma ideia, é uma hipótese, é uma teoria que todo mundo trabalha, é que a marca consiga ser tão forte que, independente do governo que esteja, ela tenha que se perpetuar. Perfeito. E por quê? Porque no fim das contas,
o cachorro muda de dono, né? Ele deixa de ser do prefeito e passa a ser da população. E a prefeitura, o poder público em geral, a prefeitura, o governo, enfim, passam a ser pessoas inovadoras, facilitadoras, cujo interesse é um legado. Que foi criado e facilitado por eles, mas não proprietário deles. Esse que é o ponto. E cada vez mais, por incrível que isso possa parecer, as prefeituras estão começando a entender que o legado e esse compartilhamento da autoria é mais importante do que a sua identidade, no projeto. Muito bom. Esse é um processo que vai demorar uns anos ainda, muitos, mas incrivelmente, acho que esse momento político que a gente passa serviu para acender umas lâmpadas aí, né? Acender umas... E acho que a gente está conseguindo começar a entender que esse é o processo que vai ser... outra palavra que eu odeio, a tendência. Valor agregado e tendência, toda vez que eu falo daquele arrepio... Paradigma também é ruim, mas tendência é de doer. Mas acho que talvez seja uma nova forma de ver, uma nova visão mesmo. Muito bom. Pessoal, fechou super bem. Mandem novas perguntas. Caio, eu quero te agradecer muito. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito rica a troca. Foi melhor do que eu esperava, tá? Não que eu tava esperando pouco. Explica aí. Mas na hora que você falou que você odeia a palavra tendência, assim, meu coração subiu. Eu odeio. Uma felicidade coletiva. E turma, eu vou deixar então aqui 3 recados. Primeiro, mandem mais perguntas, a gente traz o Caio de novo pra gravar. Mas o Caio tem um canal dele no YouTube falando sobre Place Branding, tem muito conteúdo bacana lá, a gente vai deixar o link aqui na postagem. E aí, claro, Jabá. A gente vai montar com o Caio. Jabá é ótimo. É Jabá. Uma vez eu falei, momento Jabá numa palestra, botei a imagem do Jabba the Hutt, ninguém entendeu a piada, tudo bem, né? Pode. Falei já de Presto Barba, as pessoas não sabiam o que era, Nossa, né? É horrível. Porque eram jovens, você porque não usa, mas tudo bem. Exatamente, mas citações... E o Jabá é o seguinte, a gente vai montar uma versão online do curso presencial que o Caio tem sobre Place Branding. E se você tem interesse, a gente vai deixar o link aqui para uma lista de interesse para a gente poder te avisar quando o curso abrir. Então, Caio, primeiro, super prazer de ter você aqui no programa, super prazer de ter você aqui como mais um professor da nossa plataforma e super obrigado, valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Mandem as perguntas.